Bem, prezadíssimas irmãs, caríssimos irmãos, companheiros do ideal espírita, que este momento divino, mágico da prece inicial, que esta paz, que esta serenidade e que a bênção do Mestre Jesus possa continuar reinando, pairando neste ambiente de paz e de amor, e que a partir deste momento todos nós, esse é o convite que fazemos, que todos nós possamos ser assim muito bem envolvidos numa única finalidade, um único objetivo, que é a busca, a compreensão e o entendimento das palavras de Jesus. Se possível, tudo com base na doutrina espírita, que é hoje um tipo de doutrina que já nos permite um melhor entendimento em termos de conhecimento, e tenho certeza também que aos poucos começa a despertar dentro de mim, dentro de você, dentro de todos nós, um desejo imenso de podermos tentar diminuir, reduzir as dificuldades e necessidades do nosso próximo. E quando nós fazemos esse comentário da tentativa de diminuir dificuldades do nosso próximo, seria muito interessante que nesse momento o nosso pensamento se estendesse até os nossos lares, porque é lá que geralmente existem pessoas extremamente necessitadas e que são aquelas que estão bem próximas de nós, que são os nossos familiares. André Luiz colocou muito bem quando ele disse que a família é hoje o maior presente que a misericórdia divina colocou nas nossas mãos no plano do amor de Deus. Então talvez fosse muito interessante refletir sobre isso. Numa entrevista concedida à Rádio Boa Nova, perguntaram assim a Chico Xavier: Chico, qual a melhor religião que existe? Como existem quase 5.000 tipos de religiões no mundo, Chico pensou e respondeu assim: sabe que eu não sei? Eu não sei se a melhor religião é a A ou é a B, mas eu diria para vocês que a melhor religião é aquela onde você vai e você se sente bem. Portanto, meu caríssimo irmão, neste momento, olhe bem fundo dentro do seu coração, vê se tudo isso que você está frequentando, fazendo, lhe está trazendo alguma conversão, alguma modificação. Se isso está acontecendo, te trazendo maior prazer, maior alegria de viver, maior serenidade, então esta é a melhor religião. Porque Chico completou dizendo assim: eu vou ficar com a doutrina espírita, porque Allan Kardec usou como base do seu evangelho: fora da caridade não há salvação. E isso é uma realidade para se pensar. Fora do amor e da caridade para com aquelas pessoas que vivem ao nosso redor, o nosso próximo, jamais haverá salvação para o ser humano. E finalizou dizendo: é dever, é obrigação principal da casa espírita levar a seus frequentadores o Evangelho do Cristo da forma mais simples possível. É isso que vamos fazer na manhã de hoje. Um estudo de uma passagem do Evangelho de Jesus, de uma forma simples, com palavras de fácil assimilação, para ver se a gente consegue fazer o que nós temos muita dificuldade, que é de colocar realmente em prática na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso cotidiano, os ensinamentos de Cristo. Que dificuldades! E isso nós devemos confessar e reconhecer a nós mesmos, as dificuldades que temos de fazer o bem ao próximo, a dificuldade que temos de compreender os defeitos das outras pessoas, as dificuldades que temos de perdoar o nosso semelhante, e a dificuldade que temos de fazer essa força, essa energia, essa fé que trazemos dentro de nós, fazer com que ela possa agir em nosso próprio benefício. Seguindo essa recomendação de Chico Xavier, nós fomos até o Evangelho de Jesus, onde Mateus, em 17,14, ele colocou lá: a fé remove montanha. Parece até uma coincidência dos espíritos amigos, quando a mensagem hoje foi até distribuída com esse assunto, a fé. E muito bem explicada e interpretada por Allan Kardec no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos muitas pessoas em outras religiões que interpretam muito bem o Evangelho de Jesus, muito bem. Às vezes com certos desvios de finalidade, mas são bons interpretadores. Mas igual Kardec, parece que não temos uma interpretação tão precisa
de tanta inteligência, de tanta sabedoria, igual a Kardec. Talvez nos últimos 200 anos nós não tenhamos notícia de uma pessoa com nível intelectual e de inteligência igual a Kardec. Bem, mas para que a gente possa entender essa passagem do Evangelho, nós vamos dividir o estudo em 3 partes. Primeiro nós vamos até onde tudo isso aconteceu. Depois nós vamos traduzir essas palavras aí, porque Jesus falava no antigo aramaico, e eram várias etnias, vários idiomas, pessoas de localizações diferentes. Jesus tinha dificuldade de fazer as pessoas entenderem o que ele queria dizer. E numa terceira situação, nós vamos até algumas obras de Kardec e de Chico Xavier, para poder interpretar, entender melhor essa passagem do Evangelho. Sendo assim, faço um convite a todos vocês para que façamos uma viagem em pensamento até onde tudo isso aconteceu. Não vamos voltar muito no tempo, não, menos de 2000 anos. Vamos até o ano 30 da era cristã. Com a morte de seu primo João Batista, Jesus deixa sua mãe Maria e deixa também a aldeia de Nazaré e vai para uma região muito bonita, Galileia. 5 cidades não, naqueles tempos do Cristo, povoados, vilas, de pessoas simples, humildes, pescadores. O lago Tiberíades, Mar da Galileia, um lago muito extenso, 9 quilômetros, por isso que eles chamavam de Mar da Galileia. Jesus se deu muito bem ali, conhece André no primeiro momento. André apresenta Pedro, seu irmão, barbudo, forte, irritado, na beira do lago. Jesus vai até ele e fala: olha, Pedro, fique tranquilo, a partir de hoje vou te transformar num pescador de almas. Jesus segue um pouco acima o lago, fica conhecendo João, ainda menino, de 21 anos, e seu irmão Tiago. Estava formado o primeiro time de Jesus, seriam 12, mas esses 4 estariam mais próximos da vida do Mestre. Jesus tinha um hábito de 2 a 3 vezes por semana. Ele se levantava bem cedo, de madrugada, e se dirigia até o norte do lago, onde tem uma montanha, um monte. E ali Jesus ficava orando, rezando, meditando, refletindo. Isso elevava cada vez mais o nível espiritual do Cristo. Aliás, desse hábito de Jesus, existem alguns autores ali que nos recomendam a fazer a mesma coisa que Jesus fazia. Ou seja, há uma recomendação no primeiro minuto da manhã, quando nós acordamos, que a gente faça uma prece, uma oração. Aliás, a palavra oração, ela vem da palavra coração, né? Coração, se tirar o C, fica oração. Mas a recomendação é que essa oração seja bem a fundo, para dentro do seu coração. Porque o momento divino, quando acordamos, pode ser na penumbra do quarto, na sacada do apartamento, ou lá no fundo do quintal, mas é o momento divino para a gente verificar como estão os nossos sentimentos, como estão as nossas emoções, aonde estão os nossos pontos de sofrimento. Se nós que temos que verificar, temos que achar onde estão. E a oração é o melhor momento. Essa prece inicial que nós fazemos, dizem os Espíritos que é o melhor momento de a gente poder refletir como anda a nossa vida. Será que estamos passando pela vida? Ou será que estamos vivendo essa vida de uma maneira mais ampla e mais profunda? Passar pela vida são pessoas que ficam olhando no relógio, pedindo para a hora passar. Nossa, uma existência tão curta, 70, 90 anos. Quem fica olhando no relógio está passando pela vida, que é completamente diferente do que viver essa existência de uma maneira bem mais ampla e mais profunda. Dizem eles também que é um momento divino para usarmos o poder da autossugestão, que é muito importante, e dedicarmos a nós mesmos um dia de plena saúde, de plena paz, de plena felicidade, bom relacionamento com os familiares, com as pessoas, e desejarmos também, sem ir para o lado da autoajuda, muita prosperidade. Quando Jesus deixa o monte já bem de manhã, céu bem mais claro, ele se dirige até Cafarnaum, eis que ele se depara com um grupo de mais ou menos umas 40 pessoas. E no meio desse grupo, um senhor se ajoelha e diz assim a Jesus: Mestre, cure meu filho,
Meu filho anda num estado lunático, dá cabeçada na parede, se joga no chão, se joga na água. Eu não sei mais o que fazer com ele, mestre. Quando aquele senhor diz assim para Jesus: cure o meu filho, ele está no estado lunático. Em outras palavras, esse estado lunático quer dizer que aquele menino encontrava-se completamente obsidiado, completamente influenciado por entidades, espíritos inferiores do plano espiritual. Só para vocês terem uma ideia, eu sou novato de doutrina espírita, estou falando canheta, mas no ano de 1998, o dirigente da casa que eu frequento me convidou no sábado à tarde para ir até o trabalho aqui na vicinal de Schmidt. Ao lado da linha do trem tinha uma favela ali chamada Brejo Alegre. E quando nós chegamos lá no sábado à tarde, uma senhora, quando adentramos no barraco, aquela senhora usou das mesmas palavras de Jesus com o dirigente da minha casa espírita. Ele me disse assim: Senhor Francisco, cure a minha filha. Ela faz 2 dias que está debaixo da cama, ela não quer se levantar, nem para almoçar, nem para tomar banho, nem para comer. Eu não sei o que fazer. Aquela menina também estava obsidiada. O dirigente pediu que eu empurrasse a cama, deu para ver os olhos tristonhos da menina, da adolescente. Ele me pediu que eu ficasse em posição de vibração com as mãos, igual o passista fica na sala de passe. E em poucos minutos ele doutrinou os espíritos que influenciavam aquela garota. Ela abriu os olhos, olhou para a mãe e disse: mamãe, eu quero tomar um banho, eu quero comer alguma coisa, eu estou com fome. Eu, advindo da Igreja Católica, sem entender, sem compreender o que estava passando, eu qualifiquei aquilo ali como sendo um fato completamente diferenciado, uma espécie de milagre. Então, estou contando isso para vocês, para que possamos entender e compreender que se hoje, em pleno século XXI, pessoas bem formadas, com conhecimento, têm condições de realizar esse tipo de trabalho, tanto aqui na codificação como em outras religiões, imagine isso para Jesus. Café com leite, mamão com açúcar. Jesus não teve dificuldade nenhuma. Com poucos minutos ele também doutrinou os espíritos que influenciavam aquele garoto. O menino levantou-se todo feliz, abraçou o pai sorrindo, curado. O pai todo feliz abraça o filho e agradece a Jesus. Muito obrigado. E os dois se retiram e vão embora. Aquelas pessoas ali presentes também, ano 30 da era cristã, como nem entenderam o que estava acontecendo e o que se processou, qualificaram também como um milagre. E Mateus anotou no capítulo 19, no capítulo 17, 14. Foi assim que aconteceu essa passagem do Evangelho. A multidão se retira e Jesus olha para os seus 3 apóstolos, o João, o Tiago e o Pedro, e fala assim: olha, eu conheço esse senhor, ele já esteve comigo uns dias atrás, me falou que tinha um filho doente, e eu pedi para vocês 3 irem até a casa dele. Vocês foram? E os apóstolos, uníssono, responderam: fomos, mestre, estivemos lá, fizemos umas rezas, umas orações, demos um passe no pai, no filho, na mãe dele. Agora nós queremos saber de ti. Como é que você conseguiu curar esse menino e nós não conseguimos? Jesus usou de poucas palavras, falou assim: vocês hesitaram, faltou confiança, faltou determinação, faltou fé, faltou coragem. Se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderiam até remover uma montanha de lugar. Eu acho que nós poderíamos até ir embora, porque foi assim que aconteceu. Precisamos ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, que conseguimos até remover uma montanha. Vamos melhorar o estudo. Traduzindo isso daí, a palavra fé, ela vem do latim fides, que quer dizer compromisso, fidelidade. Mais ou menos assim como diz no capítulo 19. Se porventura qualquer um de nós hoje estivermos com um projeto na mente, um sonho, algo que desejamos realizar, e nós abraçarmos esse sonho, esse projeto, esse desejo, e assumindo isso como um verdadeiro compromisso, fiéis a isso, dizem eles que as possibilidades de sucesso chegam de 70% a 100%. A palavra fé na nossa linguagem popular quer dizer crer, acreditar no nosso Aurélio. Ou seja, se todos nós estivermos hoje com uma dificuldade, um problema, um obstáculo, alguma coisa para resolver na nossa vida, e aparecer uma luz,
aparecer um caminho, uma ideia, uma troca de sugestão, e nós também abraçarmos essa ideia, essa sugestão, esse caminho, essa luz, e nós confiarmos que realmente nós podemos conseguir, com essa determinação, com essa coragem, acreditando, nós também temos essa possibilidade. Então fé quer dizer isso daí. Agora veja a colocação de Jesus. Jesus disse assim: a fé é do tamanho de um grão de mostarda. Não sei, tem duas situações aí. Ou Jesus foi muito econômico, ou ele já, com todo o seu poder espiritual, a sua elevação espiritual, talvez ele acreditasse que mesmo passando muito tempo, chegando até ao século XXI, nós teríamos dificuldade de colocar em prática os seus ensinamentos. Por isso que ele não pediu muito. Porque Jesus poderia ter dito: se vocês tivessem a fé do tamanho de um elefante, ou do tamanho de um dinossauro. Não, Jesus pediu pouco, do tamanho de um grão de mostarda. Mostarda é isso mesmo que você está imaginando. Se for comer um cachorro quente aqui na esquina, é aquele condimento amarelo. Mas antes dele ser processado, é um grãozinho muito pequeno. Quem tem um pouquinho de idade, moeu a pimenta do reino, o grão de mostarda é semelhante. Então Jesus não pediu muito, pouca fé, não precisamos de muito, pouquinha só. E ele completa dizendo: remove montanhas. Então como entendi? Eu vou até São Paulo, eu chego em São Carlos, ou Rio Claro, ou na própria capital, com um pouquinho de fé eu empurro a montanha de lugar. Não. No capítulo 19, Allan Kardec, com precisão, ele diz que nós conseguimos empurrar as montanhas, que são resolver as nossas dificuldades, os nossos problemas, os nossos obstáculos. Só que Kardec bate forte ali também no capítulo 19. Ele diz que nós temos muito conformismo também dentro de nós, se conformamos com as coisas, deixamos do jeito que está. Kardec bate forte também, má vontade. Diz que muitas vezes nós temos má vontade também de tentar resolver, solucionar os nossos problemas, os nossos obstáculos, as nossas dificuldades. E ele diz também que com fé também nós curamos até as nossas doenças. Nós já podemos observar que vários médicos hoje afirmam com muita consistência que toda pessoa que ela tem uma aproximação maior com os ensinamentos do Cristo e esteja passando por qualquer tipo de doença, ela, mais próxima de Jesus, tem muito mais facilidade de se curar e de administrar as suas dificuldades, as suas doenças. Vários autores de livros dizem que as nossas doenças elas estão 80% na nossa alma, no nosso espírito, e somente 20% é proveniente do nosso corpo físico. Então nós temos a primeira parte: a fé remove montanhas. Agora a gente se pergunta assim: poxa, eu até que consigo entender, eu até consigo imaginar que eu preciso ser um pouquinho mais forte, eu preciso ter um pouquinho mais força, eu preciso usar isso que eu tenho dentro de mim. Mas como fazer? Eu tento, mas às vezes eu não consigo. Kardec diz o seguinte ali no capítulo 19, que a fé, a fé ela se divide em 3 partes, sabe? Tem uma que eles chamam de fé cega, essa a gente tem que descartar por completo. Em 1977, o pastor Jim Jones orientou os seus fiéis a ingerirem veneno. Foi o maior suicídio da história, sabe? Diz que isso ia proporcionar uma vida melhor. Se um pastor ou um dirigente de qualquer casa religiosa lhe pedir R$1.000 de dízimo para resolver os seus problemas, esquece, isso é fé cega, isso não existe. Kardec manda descartar. A outra que ele chama é fé inata, o indivíduo já nasce, mas são tão poucos que conta-se nos dedos. A terceira que ele diz é a fé raciocinada, a fé com base na razão, ou seja, a fé não se prescreve, a gente tem que administrar isso. A gente tem que trabalhar isso daí para que essa energia, essa força faça parte de nós e a gente coloque isso em uso para nosso benefício. Essa é a fé raciocinada, com base na razão, com base na lógica. É essa que nós vamos ver. Mas Kardec diz que para a gente fazer uso disso daí, nós temos 2 caminhos seguidos. Primeiro nós temos que acreditar em Deus e depois acreditar em nós mesmos. Mas aí surgiu outra dificuldade. Como acreditar em Deus? Quem é Deus? Quem é Deus? Onde está Deus? Como eu vejo Deus? Kardec também teve essa dificuldade. E na questão 4 do Livro dos Espíritos,
espírito ele pergunta: mas onde eu vejo Deus? E os espíritos respondem: tudo isso que nós vivemos, tudo isso que existe no mundo é Deus. Mas nós ainda temos uma mítica, um mito que vem de gerações em gerações de outras religiões, de que Deus é um velhinho, muito bem vestido, de barba branca, de cabelo branco, com um cajado na mão, sentadinho num canto do universo, olhando, verificando os nossos pecados, que fazemos de certo, que fazemos de errado. Não, temos que abandonar por completo essa ideia, sabe? Deus não é um homem, Deus não é uma pessoa, Deus não é um santo. Allan Kardec, com extrema inteligência, na questão 1, o Livro dos Espíritos tem 1018, Kardec escolheu a 1, talvez imagine que ele acreditou ser a mais importante. E na questão 1, ele não pergunta quem é Deus, porque se usarmos o pronome quem na pergunta, quem é Deus? A própria resposta sugere o nome próprio, o Antônio, José, o João. Kardec, com inteligência, ele pergunta: quem é Deus? Aí a resposta vem completamente diferenciada: inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas, um poder criador, uma essência, uma divinidade, uma força, uma energia. Então nós somos isso. E se nesse momento todos nós olhássemos para o nosso íntimo, mais íntimo, nós iríamos poder observar essa colocação de Kardec e verificar o divino, o sagrado, se expressando dentro de nós, falando, dizendo o que temos que fazer, como fazer, de que jeito fazer. Então Deus não é um rei que penaliza o homem. Deus passa a ser um verdadeiro consultor estratégico, passa a ser um verdadeiro parceiro que caminha do nosso lado. É claro que muitas vezes, devido ao livre-arbítrio e do processo de escolha, muitas vezes nós fazemos coisas erradas, mas muitas vezes nós fazemos coisas boas. Mas todos nós temos essa consciência e buscamos fora isso. E se pudéssemos observar, o Espírito José, no capítulo 19, diz o seguinte: tanto nós da codificação, como os outros das outras religiões, buscamos fora para trazermos dentro de nós. Isso, buscamos fora o que temos dentro de nós. Mas essa busca que nós fazemos, uma hora ou outra, vai ser um lembrete divino que vai fazer desenterrar, despertar dentro de nós essa fé, essa confiança, para ir em busca daquilo que desejamos, daquilo que queremos. Nem precisamos ir nos livros para entender isso. Podemos olhar por nós mesmos aqui hoje. Essa colocação do Espírito José é o que está acontecendo aqui hoje. Todos nós hoje, quando deixamos nossas casas, deixamos nossos familiares, deixamos o entretenimento da televisão e nos dirigimos até esta casa de paz, de amor, de oração, todos nós, olha, eu vou afirmar com absoluta segurança, talvez eu não erre nem por um nem por dois. Ninguém veio aqui para arrumar namorado ou namorada. Ninguém veio aqui para fazer negócio. Vou afirmar com absoluta segurança: todos nós viemos aqui hoje em busca de uma conexão com Jesus, de uma ligação com Deus, de uma conexão, ligação com os espíritos amigos, benfeitores espirituais. Todos nós viemos aqui em busca de uma luz que penetra a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, e essa luz é Jesus. Viemos buscar uma força, uma energia que possa nos proporcionar mais paz, mais serenidade, mais inteligência, para podermos lidar com as dificuldades naturais da nossa existência, que até hoje nenhum de nós entendemos o verdadeiro significado da vida. Não entendendo, passamos por dificuldades, por problemas que muitas vezes nem sabemos como resolver. Então isso aqui é praticamente um posto de combustível. E nós podemos observar no primeiro minuto da prece inicial, quando todos nós ficamos em silêncio e o nosso pensamento se distanciou das dificuldades e ele parece que buscou uma imagem do Cristo ou um pensamento positivo na nossa mente. Então, o Espírito José, é claro, buscamos fora uma força, uma energia que trazemos dentro de nós. Quer ver, por semelhança, nós trabalhamos na Igreja Católica, onde você tira Kardec e tira Chico Xavier e fala de Jesus, você está dentro da Igreja Católica. Nós, o último encontro de casais que fizemos, ECC, Encontro de Casais com o Cristo, nada mais é que esse tipo de reuniões, palestras,
e melhora de relacionamento. Quem busca fazer ECC são casais que estão com dificuldade de relacionamento, têm filhos no caminho da droga, do álcool, do tóxico, da criminalidade, da sexualidade, passam por problemas financeiros e tem também dificuldade com doenças na família. Esses que buscam, era chamado de ECC, agora é rebanhão de casais, porque eram 23, uma situação que se agravou, agora esse último deu 82. Então esse último que fizemos, o colega que fez a primeira palestra, ele foi muito feliz, ele falou sobre o perdão. Ele disse que nós temos uma ideia de que quem perdoa se rebaixa. Ele foi muito feliz em dizer que Jesus dizia que quem perdoa se eleva. Jesus recomendou perdoar o inimigo, Jesus recomendou perdoar aquele que nos faz o mal. Então ele foi muito feliz e no domingo de manhã, na volta, uma senhora que participou, ela quis ocupar a tribuna aqui para contar a sua graça. Ela falou assim: muito obrigado aos organizadores e muito obrigado a Deus. Agradeço aqui e agradeço a Deus. Olha a colocação dela, pela graça que recebi. Contou ela que há 15 dias atrás ela teve uma discussão com a filha por causa do namorado, mas ela contou que ela vive em um apartamento pequeno de 43 metros quadrados, ela e a filha só. Ela falou: nós discutimos, criou um clima de ódio, de agressividade, que nós ficamos sem conversar durante 15 dias. Ela contou assim: nunca sofri tanto na minha vida de ter que ficar 15 dias sentado na mesa, almoçando com a minha filha, sem poder olhar para ela e sem conversar com ela, vivendo sem conviver. Falou: foi horrível. Ela falou assim: mas graças ao encontro, ao Espírito José, nós buscamos fora. Ela falou: graças a eu ter vindo aqui, iluminou a minha mente, fez eu criar coragem, assumir um compromisso de ficar em casa no sábado à tarde, chamar minha filha para conversar. Olhei no rosto dela, falei: filha, vem cá, eu te amo, você me ama, eu sou tua mãe, você é minha mãe. Se eu te ofendi, eu te peço perdão. Olha, uma mãe pedindo perdão para a filha. Diz Chico Xavier que todas as vezes que nós temos qualquer tipo de dificuldade de relacionamento, mas para conquistar a pessoa querida, nós usamos do amor, da compreensão, da paciência, a recíproca é igual. De lá para cá também vem amor, compreensão e paciência. Mas quando usamos da agressividade, das palavras que ferem, da agressividade, do falar com irritação, com nervosismo, chamando a atenção, a recíproca também é a mesma. A vida não nos dá nada de presente, a vida nos devolve aquilo que fazemos para ela. Se eu planto arroz, colho arroz. Se eu planto feijão, colho feijão. Não há mágica de querer plantar arroz e querer colher feijão, de maneira nenhuma. Se nós plantamos o amor, nós colhemos uma flor, mas se nós plantamos o ódio, a agressividade, nós vamos colher espinhos. E ela continuou dizendo: agradeço e agradeço a Deus pelo volta do bom relacionamento com a minha filha. Mas aí que entra o estudo da doutrina espírita. Que é Deus? Uma força que trazemos dentro de nós mesmos. Porque ela não agradeceu a mim, nem aos organizadores, ela agradeceu a ela, foi ela que se esforçou, foi ela que criou determinação, coragem, foi ela que foi em casa e fez um esforço para tentar retornar esse bom relacionamento. Nós fizemos essa palestra no Francisco de Assis e quando nós terminamos, um senhor se averou assim e falou assim: olha, eu sou presidente da Associação Antialcoólica lá da Rua da Fé, no Jardim Urano. Falei: e daí? Ele falou: nós temos uma turma que termina agora nesse sábado, eu precisava que você fizesse a palestra, você vai? Falei: estou indo, então vamos lá. E aí nós percebemos que eram 30 que fizeram o juramento há 6 meses atrás de deixar o vício da bebida, do álcool, da droga. Então nós ficamos observando, sentando, a palestra ficou por final. Dos 30, só 15 assumiram a tribuna para fazer o depoimento. Então só 15 assumiram, os outros não. Qual a diferença de pessoa para pessoa, de ser humano para ser humano? Nenhuma. Esses 15 tiveram muito mais vontade, muito mais determinação, acreditaram, assumiram o compromisso realmente de deixar o vício da bebida. E é assim, essa é essa força dentro de nós. E se nós olhássemos também, todos nós somos fruto de uma relação sexual e nem sabemos aonde se deu, como se deu, e se nossos pais haviam planejado a nossa vida.
Mas numa explicação bem simples, fugindo dos termos técnicos da ciência, da medicina, uma explicação bem simples de uma relação sexual, são milhões de espermatozoides que tentam alcançar o óvulo feminino. É difícil, mas hora ou outra um desses alcança. Então essa célula viva, espermatozoide, quando ela se junta com essa célula viva, que é o óvulo, esse espermatozoide, essa célula viva, são dois pinguinhos muito pequenos de água. Dá para você imaginar isso? A nossa formação, a nossa vida. Quando esses dois pinguinhos se juntam, dá-se a concepção ou a fecundação, que daí 9 meses esses órgãos vão crescendo proporcionalmente. O coração, o órgão coração, é o primeiro a começar a bater, e é o primeiro que também para quando a gente desencarna. Dá para você imaginar essa maravilha da vida, essa inteligência, essa formação do que somos, 2 pingos d'água, que depois até os 18, 20 anos nos proporciona a vida que nós estamos vivendo. Então essa força, essa energia está dentro de nós, esse Deus, essa fé, essa força criadora, ela também existe dentro de nós. Agora, o Espírito de Narcisa, no capítulo 42 do livro Nosso Lar, ela diz que tem um problema que também amarra a gente. Diz ela que o medo nosso, o medo bloqueia a nossa fé, o medo bloqueia os nossos movimentos, o medo bloqueia a nossa felicidade, o medo bloqueia a nossa prosperidade. Diz ela que um pouquinho de medo é bom, é essencial. Você não vai sair 3, 4 horas da manhã numa periferia da cidade sozinho, caminhando lá. Esse pouquinho de medo que nós temos, ele nos defende, ele nos ajuda, é bom, é essencial. Mas ela diz que nós precisamos de ação. Os outros 70%, 80%, precisa ser ação da nossa parte. É nós que precisamos ir buscar. Diz ela que nós precisamos parar de ficar focado no obstáculo, senão nós não fazemos a nossa vida andar. Porque quando focamos no obstáculo, nos causa tristeza. E paramos, estacionamos na vida. Diz ela que precisamos começar a pensar também nas alegrias que as soluções podem trazer para nós, com um pouco mais de esforço da nossa parte. Diz ela que independente da nossa idade, se temos 15 anos, 30, 45, 60, 75, 90, todos nós já passamos por muitas e muitas dificuldades na vida. E nós superamos. Superamos, sim. Você aprendeu a caminhar, você já aprendeu a andar, quantas e quantas vezes, você não se lembra disso, mas para aprender a andar foi difícil, quantas e quantas vezes nós caímos. Se nós tivéssemos parado, pode ser com a ajuda do pai, do avô, mas nós continuamos, aprendemos a andar, aprendemos a caminhar, aprendemos a ler, aprendemos a escrever, aprendemos uma profissão, nós constituímos família, tudo isso fomos nós que fizemos. Nós talvez arrumamos um bom emprego, nós compramos um carro financiado, foi Deus, agradeço a Deus. Não, foi nós que pagamos uma casa com 25 anos, também fomos nós. Então essa força interior, esse Deus, essa energia, ela faz parte de nós, é nós que temos que trabalhar isso. Jesus foi claro, ele disse assim: eu sou a luz do mundo, e quem me seguir jamais andará nas trevas, seguirá sempre por um caminho de luz. Olha essa colocação, olha esse ensinamento do Cristo. Quando ele diz assim, eu sou a luz do mundo, Jesus quis dizer que nós também somos um ponto de luz. Todos nós temos um ponto de luz dentro de nós. Agora, aí nós precisamos fazer uma avaliação de como está esse ponto de luz dentro de nós. Precisamos tomar cuidado, porque se ele está ficando opaco, se ele está perdendo o brilho, isso é extremamente perigoso para nós, porque você pode perceber que quando houve queda de energia na sua casa e você ficou no escuro, a escuridão é terrível, nós não nos localizamos, não sabemos para onde ir na escuridão. E outra que ele diz, nas trevas, extremamente perigoso, local de espíritos completamente inferiores. Então nós precisamos fazer essa avaliação, como está essa luz dentro de nós. Está ficando muito opaca? Está perdendo o brilho? Ou estamos iluminando cada vez ela mais? Porque o apóstolo Paulo, quando ele esteve na cidade de Filipos, na Grécia,
ele deixou uma carta aos Filipenses que é muito usada na igreja evangélica. Deixou essa carta assim: tudo posso naquele que me fortalece. Mas quem é que me fortalece? É uma outra pessoa? Não, quem me fortalece sou eu mesmo. À medida que eu começo a trabalhar melhor dentro de mim, o espírito da caridade para com o próximo, do amor para com o semelhante, do perdão, da fé, da compreensão, isso começa a fortalecer todo o nosso espírito, que fortalece o corpo físico. A fé que remove montanhas. Então, quando Jesus disse: eu sou a luz do mundo, Allan Kardec, na questão 23 do Livro dos Espíritos, há uma combinação do Evangelho do Cristo com a interpretação de Kardec na 23, luz do mundo. Kardec na 23 pergunta assim: o que é o Espírito? Isso aqui, corpo físico, o braço, o tronco, corpo físico, as pernas, corpo físico. Isso, quando a gente desencarna, volta para a Terra para dar sequência às leis da natureza. Mas olha a questão 23, o que é o Espírito? O princípio inteligente da vida. Então, em combinação com a 76, o Espírito é isso que nos faz pensar, que nos faz raciocinar, que nos faz tomar decisões. Espírito, força, inteligência, pensamento, luz. É isso que nós precisamos fazer, que cada vez fique mais fortalecido dentro de nós. Agora a nossa luz ficou opaca. Por que ficou opaca? Porque nós temos na semana 7 dias, cada dia tem 24 horas, multiplica, 168 horas na semana. Quanto estamos dedicando para fortalecer a nossa mente, o nosso espírito, a nossa luz? Quantas horas? Quanto estamos dedicando para o computador? Quanto estamos dedicando para o celular? Quanto estamos dedicando para a televisão? Quanto estamos dedicando para fortalecer o nosso espírito, a nossa alma? Isso que nos dá força. Allan Kardec é muito claro ali no finalzinho do livro A Gênese, quando ele diz assim: toda busca que fazemos na direção de algo que pretendemos, e toda cura de qualquer tipo de doença que temos, toda busca e toda cura é um processo de autobusca e de autocura, diz ele ali no livro A Gênese, finalzinho. Então o que quer dizer isso? Quer dizer que tudo aquilo que nós pretendemos, nós desejamos, nós queremos na vida, tem que haver pelo menos a participação de 50% da nossa parte. Ou seja, tem que haver receptividade. Quando Jesus, nas suas viagens, que ele deixava a Galiléia e até Jerusalém, antes de Jerusalém tem a cidade de Jericó, é a cidade mais antiga do mundo. Inclusive tem um muro muito alto, porque ali viviam pessoas muito abastadas, bem financeiramente. E Jesus iria ficar em Jericó, iria ficar ali aquela noite, ia fazer uma pregação do seu evangelho à noite e ir embora no outro dia de manhã. Jesus para ali em Jericó, tinha uma pessoa chamada Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos. Zaqueu recebia ordens de Roma para cobrar 50 denários de cada habitante. Ele cobrava 100. Então Zaqueu era corrupto, um verdadeiro corrupto. Então Zaqueu era muito rico, um fiscal corrupto, muito rico. Tinha muito dinheiro, mas não era feliz, porque era extremamente rejeitado por todas as pessoas que viviam em Jericó. Não podia participar de nada, porque as pessoas não deixavam. Ele só vivia em volta da sua esposa, seus 2 irmãos, seus 2 filhos, que eram os que favorecidos pelas benéficas da corrupção. Mas quando Jesus esteve aquela noite em Jericó, Zaqueu ouviu falar de Jesus e foi o lembrete divino. Uma hora ou outra, diz o Espírito José, desperta isso dentro de nós, faz desenterrar isso. E começou a vir na mente, no espírito de Zaqueu, a vontade de se modificar, de se transformar. É isso a colocação. É isso que nós devemos fazer. Tem hora fazer essa avaliação, tentar consertar o que está quebrado dentro de nós, o que está errado. É nós que temos que fazer isso. Deixar de lado por completo esses conflitos do passado, deixar de lado por completo essas situações, não posso, não consigo, não tenho jeito para isso, ninguém gosta de mim. Não, desistir nunca, se entregar jamais, persistir sempre. E Zaqueu falou para os seus familiares: vou ter com Jesus.
E ele recebeu uma recíproca contrária, porque o pessoal vivia da benesse, falou, não vai não, para quê? Mas ele criou coragem, assumiu o compromisso, quero me mortificar, eu quero ser outra pessoa. E foi. Só que Zaqueu tinha um problema. Zaqueu era baixinho e gordinho. E aonde Jesus ficava pregando o seu, eram muitas pessoas. Qualquer um de nós que chegássemos lá em Jericó e pedíssemos licença para pegar na mão de Jesus, as pessoas dariam. Mas para Zaqueu não, porque ele era corrupto, ele era rejeitado pela sociedade. Então ele teve dificuldade, mas pequeno, mas usou da vontade, da determinação. Tinha um sicômoro do lado, ele com muito esforço conseguiu subir, e quando a cabeça dele passou por cima da cabeça dos outros, Jesus viu e falou, ainda essa noite vou jantar na sua casa. E foi, e Zaqueu se transformou. Então isso é receptividade, isso é busca, isso é trabalho, isso é esforço, é a colocação que Allan Kardec faz no livro A Gênese. Bem, a gente poderia encerrar esse estudo dizendo que seria muito bom a gente refletir nessa força, nessa energia, refletir sobre Deus como sendo o poder criador que trazemos dentro de nós. Porque se a gente fazer essa reflexão, nós vamos perceber no nosso interior que nós somos muito mais do que esse corpo físico. Nós vamos perceber que nós podemos muito mais, nós sabemos muito mais. E tem uma vantagem enorme nisso tudo, hein? Nós podemos fazer isso por nós mesmos, não precisamos pagar nada para ninguém, isso é de graça. Allan Kardec fecha esse capítulo 19 com essas palavras: se todos nós, os encarnados, tivéssemos consciência, tivéssemos conhecimento dessa força, dessa energia que trazemos dentro de nós, e se usássemos essa força, essa energia a nosso favor, a nosso benefício, nós também podemos fazer o que no Evangelho está colocado como um milagre, mas que nada mais é do que fazer desenvolver isso que está dentro de nós. Desejo a todos que a partir de hoje possamos estar mais com Jesus, olhar mais para Jesus, e quem sabe amanhã, no amanhecer de um novo dia, todos nós podemos estar com essa força, com essa energia, com esse poder criador ao nosso lado, como sendo a nossa principal companhia. Tenho certeza que assim vai ser, assim será, e que assim seja.